Antes de eu começar essa mensagem, eu preciso te fazer uma pergunta. E eu quero que você seja honesto comigo agora mesmo. Você já sentiu que está orando, que está buscando Deus, mas parece que o céu está fechado? Você já esteve diante de uma decisão importante da sua vida e não sabia distinguir se aquilo era a voz de Deus, se era o seu próprio coração ou se era a armadilha do inimigo? Você já olhou para a sua vida espiritual e sentiu que algo está faltando, que existe uma dimensão que você ainda não alcançou, que tem um nível de comunhão com Deus que você sabe que existe, mas ainda não experimentou de verdade? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, então eu preciso que você fique aqui comigo até o final dessa mensagem. Não sai não, porque o que eu vou compartilhar com você hoje é uma chave espiritual que está escondida na palavra de Deus. E quando você aplica essa chave na sua vida, ela abre portas que você nunca imaginou que estavam disponíveis para você. Hoje eu vou falar sobre o jejum que te dá poder e discernimento espiritual. E mais especificamente, eu vou falar de um jejum que está registrado na Bíblia com resultados tão extraordinários que até os anjos precisaram se mover por causa dele. Estou falando do jejum de Daniel. Mas antes de eu entrar nesse assunto, me faz um favor. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aperta o botão de inscrição e ative o sininho, porque aqui toda semana tem mensagem que vai transformar a sua vida. E vai no comentário agora e escreve a palavra poder. Só isso, escreve poder nos comentários, porque eu acredito que alguém aqui hoje vai sair dessa mensagem com um poder que ainda não tinha, e eu quero que esse comentário seja uma declaração de fé da sua parte. Antes de continuarmos, se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de Billy Graham, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias, desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Vamos começar com uma realidade que muita gente não quer encarar. Nós vivemos em um tempo onde a informação nunca foi tão abundante. Em segundos você acessa qualquer coisa no mundo inteiro. Mas ao mesmo tempo, nunca houve tanta confusão. Nunca houve tanta gente perdida dentro da própria vida, dentro do próprio casamento, dentro da própria vocação. Pessoas que frequentam a igreja há anos, que conhecem versículos de cor, que louvam com fervor no domingo, mas que na segunda-feira, na hora de tomar uma decisão importante, ficam completamente paralisadas. Não sabem se é Deus falando, se é o diabo influenciando ou se é o próprio coração enganando. E sabe o que é curioso? A Bíblia já diagnosticou isso faz muito tempo. Em Oséias capítulo 4 e versículo 6 está escrito assim: "O meu povo é destruído por falta de conhecimento, não por falta de poder, não por falta de graça, por falta de conhecimento, por falta de visão, por falta de discernimento espiritual." E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. O discernimento espiritual não é um dom reservado para pastores e profetas famosos. O discernimento espiritual é uma capacidade que Deus quer desenvolver em cada filho seu. É a habilidade de ver além do que os olhos físicos enxergam. É perceber o que está acontecendo no plano espiritual antes que se manifeste no plano natural. É identificar a voz de Deus no meio de tantas outras vozes que gritam ao redor. É reconhecer as armadilhas do inimigo antes de cair nelas. Isso é discernimento. E eu vou te mostrar hoje que existe uma prática registrada na palavra de Deus, que quando você adota, começa a afiar esse discernimento de um jeito que você vai se surpreender. O jejum, mas não qualquer jejum, o jejum de Daniel. Agora eu preciso que você conheça Daniel de verdade, não o Daniel bonzinho das historinhas de escola dominical, o Daniel real, o Daniel histórico, o Daniel que enfrentou um dos maiores impérios que o mundo já conheceu e saiu não apenas sobrevivendo, mas reinando sobre aquele sistema que tentou destruí-lo. Daniel foi levado cativo para a Babilônia ainda jovem. Imagina a cena. Você tem talvez 15 ou 16 anos. Você foi arrancado da sua terra, da sua família, da sua cultura, da sua língua. Foi levado à força para o coração do império mais poderoso do mundo naquele tempo. A Babilônia não era uma cidade qualquer. Era o centro da idolatria, do ocultismo, da imoralidade. Era um lugar onde a pressão para se conformar ao sistema era absoluta e implacável.
Um lugar onde ou você se adaptava ao modo de viver babilônico, ou você desaparecia. E nesse ambiente sufocante, Daniel tomou uma decisão que parece pequena, mas que mudou o curso da história dele para sempre. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração que não se contaminaria com a ração da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia, pelo que pediu ao chefe dos eunucos que lhe fosse permitido não se contaminar. Eu preciso que você veja uma palavra nesse versículo. Daniel propôs no seu coração. Isso não foi um impulso emocional. Isso não foi uma promessa feita no calor de um culto. Isso foi uma decisão deliberada, uma resolução que nasceu de uma convicção profunda. Daniel decidiu que não importava o que o sistema oferecia, não importava o quanto a comida do rei era farta e saborosa, não importava a pressão social, ele não iria se contaminar. E aí começa a história mais impressionante do Antigo Testamento em termos de discernimento espiritual. Por causa dessa decisão de separar a sua alimentação, de praticar o que nós chamamos hoje de jejum de Daniel, a Bíblia diz no final do capítulo 1 que Daniel e seus amigos foram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e astrólogos do reino. 10 vezes. Isso não é linguagem exagerada. Isso é resultado documentado na palavra de Deus. A separação da alimentação produziu uma superioridade espiritual que nenhum estudo, nenhum treinamento e nenhuma técnica humana conseguiu alcançar. Agora me deixe explicar o que é o jejum de Daniel para quem ainda não conhece. Em Daniel capítulo 10, encontramos a descrição mais detalhada desse jejum. Nos versículos 2 e 3, Daniel diz: Naqueles dias eu, Daniel, estive de luto durante 3 semanas inteiras. Não comi manjar delicioso, nem entrou em minha boca carne, nem vinho, nem me ungi com unguento, até se completarem as 3 semanas inteiras. Então, o jejum de Daniel consiste em abster-se de alimentos agradáveis ao paladar, de carnes, de bebidas alcoólicas e de coisas que proporcionam prazer físico. É uma dieta de sacrifício voluntário. Não é necessariamente ficar sem comer, mas é comer somente alimentos simples, sem temperos elaborados, sem guloseimas, sem o que agrada a carne de forma excessiva. E por que isso importa espiritualmente? Por que essa prática tem tanto poder? Deixa eu te explicar com uma imagem simples. A carne, a nossa natureza humana, é extremamente barulhenta. Ela grita, ela exige atenção, ela pede conforto, prazer, satisfação imediata. E enquanto você está constantemente alimentando esses desejos da carne, o sinal do espírito fica fraco. É como tentar ouvir uma rádio com muito barulho ao fundo. O sinal existe, mas o ruído da carne sufoca ele. Quando você entra em jejum, quando você deliberadamente nega à carne o que ela pede, você está essencialmente reduzindo o volume do barulho carnal para que o Espírito de Deus possa ser ouvido com clareza. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne tem desejos contrários aos do Espírito, e o Espírito tem desejos contrários aos da carne. Estes se opõem um ao outro, de forma que vocês não fazem as coisas que desejariam fazer. Existe uma guerra interna acontecendo dentro de cada crente, e o jejum é uma das estratégias mais eficazes para ganhar essa guerra de dentro para fora. Mas eu preciso ir mais fundo, porque o jejum de Daniel não produziu apenas saúde física ou clareza mental. Ele abriu uma porta sobrenatural, e isso está registrado de forma explícita na Bíblia, e eu não quero que você passe por essa parte sem perceber o peso do que está escrito aqui. Nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Daniel, encontramos um dos relatos mais impressionantes de encontro com o sobrenatural em todo o Antigo Testamento. Daniel estava praticando seu jejum de 21 dias quando teve uma visão de um ser celestial cuja descrição é deslumbrante. Daniel capítulo 10, versículos 5 e 6 descrevem assim: Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ufaz à cintura. O seu corpo era como topázio, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e pés como bronze polido, e a voz que saía de sua boca era como um estrondo de uma multidão. Mas o mais extraordinário não é a descrição do ser, o mais extraordinário é o que esse ser disse a Daniel. Versículos 12 e 13. Então ele disse: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que puseste o teu coração para compreender e para te humilhares diante do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs a mim durante 21 dias. Você está entendendo o que está escrito aqui? Desde o primeiro dia que Daniel começou o seu jejum, a sua oração foi ouvida. Desde o primeiro dia um anjo foi enviado com a resposta. Mas houve uma batalha no plano espiritual que durou exatamente o mesmo tempo que o jejum de Daniel. 21 dias de batalha espiritual. E a mensagem só chegou quando o arcanjo Miguel veio ajudar. O jejum de Daniel não foi apenas uma prática de devoção pessoal. Foi o combustível que sustentou uma batalha espiritual no plano celestial, até a vitória ser alcançada. E eu preciso que você grave isso no coração. Muitas das respostas que você está esperando de Deus já foram enviadas. Já. A batalha no plano espiritual é o que está atraçando a manifestação no plano natural. E o jejum é um dos instrumentos que você tem disponível agora para influenciar essa batalha. Isso não é misticismo. Isso está na palavra de Deus. Agora deixa eu falar sobre o discernimento especificamente, porque esse é o coração da mensagem de hoje. Porque o jejum de Daniel produz discernimento espiritual de uma forma tão poderosa. A primeira razão é que o jejum humilha a alma. Salmos 35, versículo 13 diz: Eu me humilhava com o jejum. E Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes.
O discernimento espiritual é uma graça, é um presente divino, e essa graça flui para os humildes. Quando você jejua, quando você nega a sua carne o conforto e o prazer que ela busca constantemente, você está praticando um ato concreto de humildade. Você está dizendo a Deus com a sua própria vida: eu não confio nos meus próprios desejos, eu não confio na minha própria sabedoria, eu preciso de você, eu me curvo diante de você. E quando você assume essa postura, a graça do discernimento começa a fluir. A segunda razão é que o jejum aguça a sensibilidade ao Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo tem uma voz. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 4, as ovelhas o seguem porque reconhecem a sua voz. O problema não é que Deus parou de falar, o problema é que nós perdemos a sensibilidade para ouvir. E essa sensibilidade é embotada por excesso. Excesso de comida, excesso de entretenimento, excesso de estimulação sensorial. Quando Daniel reduziu voluntariamente aquilo que satisfazia os seus sentidos, ele ficou mais sensível ao que vinha do Espírito. É assim que funciona, é uma lei espiritual. A terceira razão é que o jejum quebra fortalezas mentais. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 10,